Olá, eu me chamo Priscila Miranda, sejam muito bem-vindos. Esse é o curso de Gestão Ambiental, disciplina de Ética Ambiental, ministrada pelo professor Frederico Begelli. E hoje a gente vai falar sobre os principais acontecimentos da década de 1980 até 2026. Entre 1980 e 1990, o Brasil teve um crescimento industrial acelerado, muitas vezes sem o devido monitoramento técnico de resíduos e segurança. Também enfrentou desastres ambientais que se tornaram marcos, e aqui estão os principais eventos desse período. Na década de 1980 a 1990, ocorreu uma tragédia em Cubatão, que ficou conhecida como o Vale da Morte. Aconteceu um incêndio na Vila Socó, um vazamento de gasolina em dutos da Petrobras, que causou uma explosão que destruiu uma favela sobre palafitas, resultando em pelo menos 93 mortes oficiais. Embora a poluição tenha se acumulado desde os anos 50, foi na década de 80 que a situação atingiu o ápice crítico. Cubatão era considerada a cidade mais poluída do mundo pela ONU até então. Cubatão também, devido a esse desastre, as emissões ficaram descontroladas pelos gases tóxicos e metais pesados pelas indústrias locais que resultaram em chuvas ácidas, severas e na destruição da vegetação da Serra do Mar. Esse impacto ambiental negativo causou doenças como a anencefalia, onde os bebês nasciam sem cérebros, e doenças respiratórias crônicas. A gente também teve, em 1983, o vazamento de óleo na Baía de Guanabara. Foi um dos maiores incidentes de poluição hídrica da década. Ocorreu quando o navio petroleiro Tariq IBN Ziyad derramou cerca de 2 milhões de litros de óleo cru na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Causou destruição imediata de ecossistemas de manguezais, morte massiva de fauna marinha e impacto direto na subsistência de comunidades pesqueiras. A gente também tem, em 1987, o desastre do Césio 137, em Goiânia. Este evento demonstrou uma transição dolorosa na história ambiental brasileira. Naquela época, o país ainda não possuía uma legislação ambiental tão robusta. A Lei de Crimes Ambientais só viria em 1998 e a Constituição de 1988 foi o primeiro grande passo jurídico. E a gente também não pode deixar de falar de animais em extinção. Alguns micos-leões dourados, nativos da Mata Atlântica, especificamente no estado do Rio de Janeiro, chegou a um estado alarmante na década de 70, quando restavam apenas cerca de 200 indivíduos na natureza. Sua pelagem laranja vibrante tornou-o alvo constante para o mercado ilegal de pets exóticos. E graças ao esforço da Associação Mico-Leão Dourado e parceiros, a população subiu para cerca de 4.800 indivíduos. Olá, boa noite. Eu sou a Alessandra. Durante a década de 1990, diversos acontecimentos contribuíram para a degradação ambiental em escala global, intensificando os riscos à sobrevivência de várias espécies. Embora nem todos os desastres desse período tenham ocorrido exatamente nesses anos específicos, a década de 1990 foi marcada por eventos importantes que agravaram a crise ambiental. Nos anos 1990, muitos países ainda sofriam consequências de acidentes anteriores, como vazamentos químicos e nucleares, além da contaminação da poluição industrial. Esses processos contribuíram para a contaminação do solo, da água e do ar, afetando diretamente animais e seus habitats. Mesmo ocorrida em 1991, seus efeitos da Guerra do Golfo, a queima dos poços de petróleo, liberou grandes quantidades de poluentes, contaminando o ar, o mar e prejudicando diversas espécies animais e ecossistemas inteiros. Entre 1993 e 1997, houve aumento da exploração de recursos naturais, como desmatamento e pesca predatória,
contribuindo para o declínio de populações animais em várias regiões do mundo. Os desastres ambientais têm relação direta com o aumento do número de espécies ameaçadas. Entre os principais impactos estão destruição de habitats naturais, contaminação de ecossistemas, mudanças climáticas, redução de alimento disponível. Esses fatores colocam muitas espécies em risco de extinção, como a baleia azul, o mico-leão dourado e o tamanduá-bandeira. Além disso, a ação humana intensificou o processo de extinção, tornando-o mais rápido do que o natural. No Brasil, embora grandes desastres mais conhecidos tenham ocorrido antes ou depois desse período da década de 90, foi marcado por continuidade de poluição industrial, exemplo, a região de Cubatão, desmatamento da Amazônia e expansão agrícola e urbana. Esses fatores contribuíram para o aumento do número de espécies ameaçadas. Estima-se que centenas de espécies brasileiras estejam em risco de extinção devido à ação humana. Então, consequentemente, os desastres ambientais provocam efeitos a longo prazo, e a recuperação dos ecossistemas pode levar décadas ou até séculos. Com isso, nós concluímos que entre 1993 e 97, o mundo enfrentou períodos de intensificação da degradação ambiental, com impacto significativo sobre a fauna global. A soma das ações humanas contribui para a extinção de espécies. Dessa forma, torna-se essencial a adoção de políticas ambientais e práticas sustentáveis para preservar a biodiversidade e evitar novos desastres. Olá, eu me chamo Gabriela Maggiore. Vou falar sobre a cronografia dos anos 2000 a 2010 e alguns principais desastres. Vazamento nos rios Barigui e Iguaçu, nos anos 2000, considerado o maior desastre ambiental do Paraná. O rompimento de uma junta na refinaria Repar, em Araucária, liberou 4 milhões de litros de óleo cru, contaminando várias áreas hídricas e solo. Rompimento da barragem em Cataguases, 2003. Uma barragem da indústria de papel e celulose, Cataguases de papel, rompeu-se em Minas Gerais, liberando 520 mil metros cúbicos de resíduos químicos e poupando de celulose nos rios Pomba e Paraíba do Sul. Rompimento da barragem em Miraí, 2007. O vazamento de lama de bauxita, a mineração Rio Pomba, atingiu o rio Muriaé, afetando cidades em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, causando interrupções no abastecimento de água para milhares de pessoas. Enchentes no Vale do Itajaí, 2009. Chuvas persistentes em Santa Catarina causaram deslizamentos e inundações. Neste período, dos anos 2000 a 2010, tivemos alguns avanços tecnológicos e científicos, como a expansão dos transgênicos. Em 2005, a Lei de Biossegurança regularizou o plantio de soja e milho transgênico no Brasil. O lado positivo é que aumentou a produtividade e diminuiu o uso de inseticidas. O lado negativo é a preocupação com a perda de biodiversidade das sementes nativas. Também tivemos a viabilização da energia eólica e solar. Embora ainda caras na época, foi nessa década que o Brasil instalou seus primeiros grandes parques eólicos, como o de Osório em 2006. Tivemos também alterações na legislação de grande impacto, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, Protocolo de Quioto em 2005 e Lei da Mata Atlântica em 2006. Neste período também temos uma espécie chamada rinoceronte negro ocidental que entrou em extinção devido à caça para o uso de seus chifres, uso medicinal e ornamentos. E a dificuldade em encontrar parceiros e reproduzir dificultou a recuperação populacional. O último avistamento dessa espécie foi no ano de 2006 e foi declarado oficialmente extinto pela IUCN em 2011. Olá, eu me chamo Marivaldo Soares
E neste vídeo eu vou apresentar para vocês o período de 2020 a 2026, conhecido como a Era da Rastreabilidade e dos Bioindicadores. No contexto da moda, observamos o crescimento da moda digital, é o chamado fast fashion, com destaque às empresas como a Shein. E ao mesmo tempo, houve um movimento contrário, com o aumento do thrifting, ou seja, o consumo de roupas de brechó, promovendo uma alternativa mais sustentável. E em relação aos avanços tecnológicos, destaca-se o uso do blockchain, o que permite a rastreabilidade total da fibra têxtil. Isso ajuda a rastrear desde o solo até o guarda-roupa do consumidor. Além disso, o uso da inteligência artificial passou a ser utilizada para otimizar estoques e reduzir resíduos na produção. Nos campos das políticas ambientais, houve a implementação do passaporte digital do produto pela União Europeia, permitindo acompanhar todo o ciclo de vida. Também foram criadas leis mais rigorosas de responsabilidade estendida do produtor. E apesar dos avanços, os riscos ambientais continuam preocupantes. E um dos riscos principais o problema é a crise dos microplásticos no oceano, gerados pela lavagem dos tecidos sintéticos. O outro exemplo é o descarte massivo de roupas no deserto do Atacama, que evidencia impactos e o consumo excessivo. Como conclusão, o período de 2020 a 2026 também é marcado pela emergência climática, pela transição energética. A década atual apresenta recordes de temperatura global e eventos extremos, mais frequentes associados a mudanças climáticas conforme o IPCC. No Brasil, houve oscilações de taxas de desmatamento na Amazônia, pela retomada de políticas de fiscalização ambiental a partir de 2023, segundo o INPE. Globalmente, observa-se a expansão de energias renováveis, o hidrogênio verde e o uso da inteligência artificial no monitoramento ambiental. Assim, esse período reflete tanto os desafios ambientais quanto os avanços tecnológicos políticos na busca da sustentabilidade.